Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Vocês estavam aí, eu tenho certeza que estava todo mundo morrendo de saudades da live, né? Então, hoje aqui, nós, né, assim, o CAP São Carlos aí que está no online, bombando aí com Sorocaba, muitas e muitas aprovações em Sorocaba, com o diretor, supervisor, coordenador, né, orientador, chama lá, né? Professor, então o pessoal tudo passou, auxiliar, então nem se fala, né? Todo mundo passou aí. Boa noite, Suelen, que está sempre aqui junto com a gente, a Jéssica. Vamos entrando aí, gente. Apresentar, né? Apresentar sim. Vamos apresentar um professor novo aqui com a gente hoje, né? O senhor Eduardo, que já tem até um fã-clube aí, não, Eduardo? Eu vou te puxar, agora você está aparecendo aí. Tô, né? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, boa noite. Tá chovendo aqui em São Carlos, né? Sim, em Araraquara também está começando. A Mônica escreveu aqui, viva supervisora. É isso, é o CAP aí. Vamos lá. Então, vou apresentar para vocês. Boa noite, Gisele Rocha, Andréia também, do CAP. É um pessoalzinho tudo entrando. Vamos, gente, acordar, vamos entrar aí. Esse é o Eduardo Teixeira, o nosso queridíssimo professor de português, que fez uma aula top para o pessoal de Araçariguama, tá? Que vai fazer a prova no domingo de infantil. E também o pessoal que estava junto com a gente lá era o pessoal de auxiliar de educação para Sorocaba, né? A gente estava com 2 turmas numa sexta-feira aí, ficamos até 11 horas da noite, né, Eduardo? Sim. E aí, o Eduardo apresentando aí para vocês. Ele é o nosso professor de português, mais um que nós trouxemos aí para jogar no time CAP Aprendizagem Profissional aqui de São Carlos. Quem chegou aqui também é o Ricardo Sampaio. E aí, Ricardo Sampaio? Oi, gente. Tá chovendo em São Vicente? Boa noite. Tudo bem? Tá chovendo. Tá chovendo. Mais ou menos. Tá chovendo pouco aqui, não tá chovendo muito, não. Ai. Tudo é uma parada. Ricardo é chique, mora na praia, tá? É outro nível, Eduardo, é outro nível. É outro nível, né? Coitado da gente aqui no interior. Esse calor aqui. Nós estamos aqui nesse calor do interior, né? Então... Interior. É aqui, a Eliana tá falando que tava com saudades da minha voz. Então, gente, tô aparecendo metade, agora tô aparecendo inteira, tô aparecendo metade, não, tô aparecendo bem aí, tá? Vamos lá. Então, tá faltando chegar só o Rogério para terminar a escalação aqui desse time, que nós vamos com tudo para cima dos concursos. Então, não adianta ter aquela, porque não vai ter concurso e não sei o quê. Não, tá? Os concursos vão sair. Aliás, o secretário hoje parece que já falou que vai ter concurso PEB aí do estado, né? Numa live, falou hoje. Então, a gente também já vamos aí começar a preparação. Vem comigo, Marília, Votorantim, Araçaiguama. Boa noite, Alexandre. Me mandou mensagem hoje, não consegui terminar de ouvir o áudio. Tem um áudio lá que precisa ouvir o seu, calma. A gente vai ouvir tudo. Ana Paula também, aqui do CAP São Carlos. Vamos lá, vamos acompanhar. Hoje nós vamos fazer uma live especial. Vou deixar vocês falarem, gente. Vou deixar eu sumir daqui e vou deixar vocês dois. Espera aí, deixa eu ver como que eu sumo daqui. Calma. Espera aí, que eu não sei sumir daqui. Peraí. Deixa eu ver. Assim ficou melhor. Ficou legal. Vou dar até um print de tela. Isso, calma que falta formar mais um aqui. Marília, vamos fazer Marília. Marília são 52 livros para diretor, né? Mas nós vamos firme e forte, a gente consegue aí, Marília, tá? Guarulhos, pessoal de Guarulhos também, vem comigo aí, prova marcada para a segunda quinzena de fevereiro, dá tempo da gente estudar tranquilo, tá? Então, Guarulhos, Mairinque também, pessoal de Mairinque,
Vem aí que nós vamos fazer um aulão super top, com a legislação pedagógica, os professores português e matemática também. Vem com a gente, entre em contato lá com a nossa central. E aquele preço, né, Ricardo? Sim, Aquele valor preço, de amigo, né? preço que você não encontra em lugar nenhum, ó. Qualidade 1.000 e um preço lá embaixo. Qualidade 1.000, aprovações e o preço lá embaixo, né? Mairink, isso, Mairink, provas aí para sair, né? Tava parado tudo. Mairink tá para sair a data da prova. Estão falando 20 de dezembro. Não sei se vai ser verdade, tá? Mas nós estamos aí esperando a prova de Mairink e nós estamos com um curso preparatório para Mairink, tá? Guarulhos também me pediram. Marília, que nós já vamos anunciar, e apresentar o Eduardo Teixeira aí, que é o nosso professor querido e amado de língua portuguesa. A legenda está atrapalhando a visão do professor Ricardo? Eu não vejo legenda no meu aqui. Deixa eu ver, deixa eu entrar no Face. No modo que eu tô vendo, eu não vejo a legenda. Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui, peraí. Estamos esperando o pessoal entrar. Eu não tô achando nem a live. Oi, gente, tudo bem com você? Olha, eu falando. Eu não tô conseguindo achar a live aqui. Eu tô com ela aberta aqui. Tá aqui. Nós estamos só com os nossos nomes. Pelo menos o meu só tá aparecendo isso. Também, no meu também. Sim. Não, eu tô vendo, mas no celular eu não vejo a live. Quem que vai começar? Quem vai começar? Tanto faz. Posso começar. 2 a 1. Faz também. O que o pessoal prefere? Quem que vocês preferem aí, ó? Português, matemática, legislação ou pedagógico, né? Quem começa com esse super aulão aí que nós vamos fazer de apresentação aí? Vamos lá. Lembrando que o pessoal do Votorantim, que nós estamos com a turma aberta aí, tanto para auxiliar, como seletivo, como concurso. Para matemática é o mesmo conteúdo. E a gente começa, matemática, começamos na sexta. 4 aulas, um curso de resolução de questões da Public Consult. Esperando o Eduardo aí com o curso também, né? Hoje nós viemos apresentar o Eduardo. Falei, português não fecha com ninguém, fecha com a gente aqui do CAP. Fecha com a gente, isso. Já estamos com a turma grande aí, vamos lá. As vagas são limitadas, então, ó, entre em contato com a gente. Depois eu vou jogar o link do grupo aí no chat. E a Adriana também está com pedagógico, o Eduardo com português, e vamos que vamos. Para provar em Votorantim. Bora com a gente, vem para o CAP com a gente. Completo. Olha, a Liliana, minha amiga, colega, fez o curso comigo, tá falando para eu começar com a legislação, gente. Vamos lá, então. Então começa com a legislação. Vamos lá. Como que faz esse negócio aqui, né? Porque eu sou perdida, vocês sabem muito bem disso. Eu não tô nem achando o aplicativo que eu abri. Mas tudo bem. Peraí, não quero compartilhar isso. Deixa eu achar aqui como que eu faço. Já não lembro mais. Para compartilhar? Achei. Share screen. Achei, gente, achei. Lindo. Peraí que eu vou arrumar ele. Que dia as aulas para matemática? Então, matemática a gente vai ter que fazer a sexta-feira, oficialmente. Tá? Só que para pegar o pessoal lá que vem a prova no dia 8, se eu não me engano, a gente vai ter que fazer uma segunda-feira. Eu coloquei uma segunda. Então a gente faria. Porque senão não dá. Não tem 4 sextas-feiras. Então eu tenho que fazer uma semana. Sim, então, porque de auxiliar não saiu o dia ainda, né? Estão falando para dia 13. E o outro provavelmente é dia 6, né? Isso, dia 6 é o processo seletivo. Isso, e como o conteúdo é o mesmo, nós estamos pegando todo mundo. Então, na semana do dia 23, a gente tem que fazer 2 dias. Então, um é na sexta e o outro provavelmente na segunda-feira. Aí. Tá. Então, fazer dia 20, 23, 27 e 30. 20, 26, 20, 23, 27 e 4. Tá, beleza. Tá. E português que dia, tá perguntando? Português que dia, não sei, nós vamos ver, né, Edu?
Eu chamo ele de Du, gente. Sumiu. Depois ele volta. De qualquer forma, as aulas ficam gravadas. Tu não pode Isso, as assistir no aulas ficam dia. gravadas. Sim, a gente vê certinho, Adriana, quando vai ser português, tá? Mas nós vamos fazer o horário, né, que dê certo para que todos possam participar de todos os componentes. Vamos lá, então. Ai, Carlos, beijo. Saudades da minha turma de Baté. Estamos esperando, né, a prefeitura soltar esse edital para esse concurso, que já vai fazer um ano que nós estamos esperando, com a banca contratada em março. E cadê o edital, Ibaté? Estamos aqui esperando. Mas os meninos vêm comigo também, viu, Carlos? Os meninos vêm com a matemática e o português, tá? Nós fechamos aí o time CAP, tá? Vocês sempre pediam, tem português, tem matemática, cadê o pessoal? Aí eu arrumei 2 aí, ó, arrumei assim, e eles vêm com a gente, tá bom? Baté, vamos fazer aí. Mas quem quiser estudar, né, Ricardo? O conteúdo de matemática é meio básico, né? Sim, o conteúdo é sempre o mesmo, né? A matemática básica nem é a matemática do ensino médio, que eles cobram normalmente é do ensino fundamental, mesmo sendo cargo de ensino médio. Então, quem quiser já aproveitar, dar uma desenferrujada aí na matemática, fala com o Ricardo Sampaio, que já começa a estudar, não espera o edital, tá? E fala com o Eduardo aí, com o português, para não esperar o edital, tá bom, Carlos? Então, para não esperar o edital, se quiser dar uma desenferrujada já na matemática e no português, vem estudar com a gente. Já que o pedagógico, a legislação, nós estamos esperando o edital, né? Nós já fizemos todas as aulas aí, estamos aguardando o edital agora. O Edu está perguntando se as aulas ficam gravadas. Ficam sim, ficam gravadas as aulas. As aulas ficam gravadas. Vinhedo! Podemos ver. Sim. Cadê o Rogério? Não vou conseguir enxergar se o Rogério chegou aí. Bom, mas vamos lá. Eu peguei essa aqui, clássica, tá? Do concurso de Sorocaba, VUNESP, DCN4 de 2010, artigo 9º. Eu estava dando aula ontem para o pessoal de Araçaiguama e falei para elas, né? Eu falei, olha, gente, resolução CNE 4 de 2010 cai muito, ela despenca nos concursos, tá bom? Então, vamos lá. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso na escola e seu sucesso. A gente fala hoje, desde lá de 2010 a 10 anos, a gente fala de inclusão no intuito de incluir todos no processo educativo, não deixar nenhum deles de fora. E também a gente fala de sucesso na escola. Por isso, é o sucesso na escola. Então, vamos lá. Com a redução da evasão, da retenção e da distorção idadiana e série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Segundo a Resolução 4, artigo 9, a escola de qualidade social adota como centralidade fácil, simples e rápida, né? Qual é a centralidade da escola? Por que a escola existe? A escola existe por conta do estudante e da aprendizagem, né? A única resposta correta, o ensino e a avaliação não, currículo e formação cidadão não, professor e metodologia de ensino não, conhecimento e gestão democrática muito menos. Então, o que tem aí de centralidade é o estudante e a aprendizagem. O estudante é o centro do processo, o aluno, né? É o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, adota aí uma qualidade social para a escola, é o estudante e a aprendizagem. Então, resposta aí, B de bola. Tá travando? Tô achando que eu tô abafando e eu tô travando? Não, deu uma travada a princípio, mas agora está indo a contento. Destravei. Vamos lá. Vamos, gente. 40 pessoas aí na nossa live, tá mostrando aqui para mim.
Então, a primeira, muito da clássica, né? Letra B de bola. Agora, vamos na segunda aqui de legislação, tá? O que é o artigo 17 do ECA? Gente, eu não sei o que a VUNESP tem, tá? Com esse artigo, porque tá caindo muito, né? O 17, o 18 em Sorocaba eles despencaram, né? Então tá caindo muito aí. Então esse 17 é um artigo aí para estudar. E esse artigo 17, ele vai falar sobre o direito ao respeito. Se é o direito ao respeito, o que eu tenho que lembrar? Se é respeito, eu tenho que lembrar tudo que diz respeito à pessoa, né? Então, o que diz respeito à pessoa? Por exemplo, a liberdade de ir e vir estar em logradouros públicos, espaços comunitários, sem sofrer restrições, em virtude de idade, sexo, raça, etnia, cor ou religião, a liberdade de ir e vir, isso é o direito à liberdade, que é o 16, não o 17, tá? O 17 é direito a respeito. Proteção ao adolescente portador de deficiência, sendo a ele vedada qualquer forma de trabalho perigoso, remunerado, não, ele recebe, né? Então, essa aqui já tá errada já, né? Remunerado, não. Então, aqui ele quer saber do artigo 17. Garantia do acesso à escola e aos direitos trabalhistas e previdenciários ao trabalhador aprendiz maior de 13 anos. Não, a lei fala maior de 14 anos, tá? Então, essas duas aí seriam já as absurdas, né? Tanto a B quanto a C são as absurdas, tá? E aí, na E, vou pular certa, né? Na E fala assim, ó, o direito de serem educados e cuidados sem o uso reiterado de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina ou educação. Esse aqui, ele vai lá para o 18, né? Que é o artigo da dignidade humana. O 17, como é um direito a respeito, né? Direito ao respeito e a imagem da própria pessoa tem a ver com ela mesma, vai fazer o quê? Então, é a letra D, né? Preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Eu dei a dica lá, né? Isso aqui foi de vice-direção, acho que caiu essa pergunta, e eu na imersão eu falei, olha, artigo 17 lembra dos objetos pessoais, né? Então, tudo que diz respeito à pessoa ali, do que é dela. Então, a imagem é dela, a identidade é dela, a autonomia é dela, os valores, as ideias e as crenças, e dos espaços, né? E objetos pessoais. Então, ela tem que ser respeitada, né? A sua integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente. Então, essa aqui, que seria uma segunda, a letra certa é a letra D. Artigo 17, lembra dos objetos pessoais, que você não erra. A VUNESP ama perguntar dessa queridíssima lei aí do ECA, tá? O ECA cai em todo e qualquer concurso, então você já tá dentro aí, né? Bom, essas foram as minhas duas questões. Deixa eu ver como a gente faz para voltar todo mundo aqui. Cadê? Não. Aqui, né? Eduardo, cadê você, meu filho? E vamos adicionar Rogério. Oi, Rogério. Nosso corredor maratonista chegou. Atrasado. Trânsito, tá loucura. Tudo bem, gente? E aí, Ricardo, Eduardo, tudo bem? Oh, beleza. Tá bom. E aí, Dri? E aí, Rô? Tô aqui falando pro povo, né? Vim com a gente, que agora o time tá completo, né? Esse é o time CAP aí. Eu no pedagógico, Rogério na legislação, Eduardo no português, Ricardo na matemática. Agora o time completou aí nós 4 e vamos rumo às aprovações, muitas já, né? E muitas mais aí para 2021. Então, se você quer estudar, vem com a gente, né? Vem aí, vem estudar. Estamos juntos aí, nos unimos para ser top nas aprovações, né? E a gente sabe, com aquele precinho que não tem lugar nenhum. Não tem mesmo. É a melhor parte, né?
A melhor parte, com certeza. Não tem lugar nenhum. A construção de um sonho aí para nada. Quem vai agora? Eu já fiz as minhas duas, tá? Fiz a legislação, Rogério, em homenagem a você. Adriana. Eu vou deixar o Mohan para você. Vamos trocar. Ah, tá, obrigado. Deixa eu morar, né? Aí eu vou deixar duas do Aquino para você responder. Você que adora o Aquino. Vamos lá. Olha, estão falando que nós somos lindos. Ai, obrigada. Só que somos olhos. A gente se esforça. Quem vai? Quem Sei, vai pode aí, ser. gente? Português, matemática. Pergunta para o pessoal o que o pessoal prefere. E aí, gente, que tá aí? Esperando a posição. Sim. Eu prefiro português, porque eu não gosto de matemática. Pronto, falei. Também eu ia falar, deixa o Ricardo por último. Deixa o Ricardo por último. No dia da prova, a gente deixa a matemática por último. Quero dizer que matemática define tudo, vocês sabem disso. Olha lá, matemática. Saiu matemática no chat. Olha lá, dois matemática. Ganhei, hein? Olha. Ah, isso é complô, hein? Tô vendo. Quatro matemática. 5, 6, olha aí, ó. Vai, Ricardo. Não vai, Ricardo, você mesmo. Matemática, ó. A Natiele Monteiro, Tatiane Rodrigues, Nilce Lessa, tudo na matemática. Suelen. Só André. Valeu, Andréa Carma, pelo prestígio. André tinha em português. Sim. Matemática, ganhou. A Ivane Teles, a Elisângela votou no português, mas ainda matemática está ganhando. Ganhei. Ganhou. Vai, Ricardo. Já tô com o slide aí, só mandar. Sim. Eu tô vendo aí esse povo votando 2 vezes, hein? Tem uma galera votando 2 vezes. Vamos lá, gente, então. Eu peguei 2 questões da Public Consult, nós estamos aí com a turma de Votorantim. Vai ser um curso de resolução de questões, 100 questões, 4 aulas, 25 questões por aula. E aí, como que nós costumamos trabalhar? Na resolução, eu vou falando outras coisas que permeiam o assunto e com isso nós vamos matando o edital, tá? Então, a primeira questão que eu trouxe aí foi essa. Vamos ler a questão. E para homenagear estatística lá de Sorocaba, fala sobre média aritmética. Vamos lá. A média aritmética de 4 números reais, positivos e consecutivos é 4,5. O quociente entre o produto desse número e sua somatória terá como resultado. Pessoal, a Public Consult é uma banca que ela vai cobrar a matemática mais pura, menos contextualizada. Então, ela trabalha muitos conceitos. Então, eu tenho que saber os conceitos dentro da matemática. E nós vamos falar muito sobre isso no curso, tá? Sobre os conceitos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns nomezinhos que eu vou chamar a atenção. Por exemplo, a média aritmética. E aí, eu quero lembrar que a média ela é calculada com a soma de todos os números, né? Então, eu vou somar o número 1 com o segundo número, com o terceiro número e assim sucessivamente, e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Assim eu calculo a média. Preciso saber disso. Aí ele me fala número positivo. Eu acho que com isso ninguém vai ter problema. Número positivo são do 0 até o mais infinito. Número consecutivo. O que é um número consecutivo? É um número que vem depois do outro, tá? Então, por exemplo, 1, 2 e 3 são números consecutivos. 8, 9, 10 são números consecutivos, tá? Aqui fala a palavra quociente, tá? O que é o quociente? Quociente é o resultado da divisão, tá? Então, o resultado de uma divisão eu chamo de quociente. Então, eu preciso saber disso, porque ele está falando aqui para eu fazer uma divisão entre o produto. O que é produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Resultado da multiplicação. Preciso saber o que é produto para saber que eu preciso fazer uma multiplicação. E somatória soma o resultado da soma, tá? Então ele fala aqui que a média aritmética é de 4 números reais, positivos e consecutivos. Ele não me dá os números,
tá? Ele não me dá os números. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: o que acontece se eu tenho 3 números consecutivos ou 4 números consecutivos? Como que eu faço para descobrir o consecutivo? Tá? Então, presta atenção. Do 1 para o 2, que eu fiz com o 1 para chegar no 2? Eu somei mais 1, tá vendo? O que eu fiz do 1 para chegar no 3? Eu somei mais 2. O que eu só fiz do 1 para chegar no 4? Eu somei mais 3. Tá? E como eu não sei o número que eu quero, eu vou chamar de x. Então, quem é o consecutivo do x? O consecutivo do x é o x mais 1. Como se eu fiz aqui, ó, o 1 mais 1, tá vendo? Esse aqui eu chamo de x, quem é o consecutivo dele? É o x mais 1. Quem é o consecutivo desse 2? É o x mais 2, tá vendo? Então, eu vou somar aqui o x mais 2 e o x mais 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando os 4 números consecutivos. Ó. Esse aqui é o primeiro número, esse aqui é o segundo número, esse aqui é o terceiro número e esse aqui é o quarto número. E eu sei que se eu dividir isso aqui por 4, vai dar 4,5, porque ele fala que a média é 4,5. Então, com isso, eu vou descobrir quem é o valor de x. Tá? Então, aqui, ó, passando esse 4 para o outro lado, vai ficar 4 vezes 4,5, que dá 18. E aqui ficou o quê? X mais 1, mais x mais 2, mais x mais 3. Esse x aqui eu vou poder somar, ó, esse x com esse x, com esse x, com esse x. Eu fico com 4x. Mais 1, mais 2 e mais 3 dá 6, mais 6 é igual a 18, que é 4 vezes 4,5. Agora eu vou passar o 6 para o outro lado. Então ficou 4x é igual a 18 menos 6. Tá? Diminuiu, 4x vai ser igual a 12. Então, meu x vai ser 12 dividido por 4, que é igual a 3. O que eu descobri? Descobri o primeiro número consecutivo. E com isso eu descubro quem são os outros 3. É o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Descobertos os números, eu preciso fazer o produto deles, ó, produto deles. Depois fazer a soma deles e depois dividi-los, tá? Então o produto deles aqui vai ficar 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, tá? 3 vezes 4 aqui dá 12. 12 vezes 5 vai dar 60. 60 vezes 6 deu 360. Então, o produto deu 360. A soma vai dar 6, mais 4, 10, 15, 16, 17, 18. A soma dá 18. E ele quer o quociente deles. Então, eu vou dividir 360 por 18 e vou achar 20 aqui. Então, o gabarito da minha questão é de 20. Presta atenção que, como a Public Consult cobra muito conceito, para essa questão, eu precisava saber o que é média, o que é o número positivo, o que é o número consecutivo, o que é quociente, o que é produto e o que é somatório. Tá? Então, é importante você lembrar todos os conceitos, por isso a importância de vir fazer o curso conosco. Minha segunda questão, vamos lá. O que vocês acharam da primeira? Fala no chat aí. Né? Precisa saber bem os conceitos. Né? O pessoal aí de humanas que estão acompanhando a live aqui comigo ao vivo, entendeu tudo, certo, Rogério? Você que ama matemática? Eu não falo nada. Como assim, Rogério? Me deixa aí. Vamos lá, então. Matemática. Tá, então... Começou a colocar X aí, eu já... Vai trabalhar vários conceitos, né? Ela descontextualiza um pouquinho em relação à VUNESP, mas trabalha vários conceitos. Próxima questão aqui, ó. Uma haste de 1 metro de comprimento é cravada no solo na posição vertical. Adorou a questão. Suelen, isso aí. Gisele, treinar muito, é isso aí. Nós estamos aí para gabaritar a prova e conosco você vai conseguir. Depois de 100 questões, tem uns 120 da Public Consult. Então, vamos detonar. Uma haste de 1 metro de comprimento é cravada no solo na posição vertical. Então, está falando que uma haste foi cravada no solo na posição vertical. Ela tem 1 metro. Uma sombra, ela projeta uma sombra de 40 centímetros. Vai projetar uma sombra de 40 centímetros aqui. Em determinada hora do dia, no mesmo instante, um poste, aí tem um poste
que projeta uma sombra de 2,4 metros. Nessa proporção, qual é a altura do poste? Esse exercício ele trabalha proporção, tá? Mas antes de falar da proporção, eu tenho que lembrar que eu não posso trabalhar com unidades diferentes, tá? Então aqui eu tenho metro e centímetro. E aí eu vou lembrar a tabelinha, ó. Então existe uma tabelinha que eu ensino que vocês vão utilizar para conversão. Então eu tenho aqui o metro, e aqui do lado do metro eu tenho o decímetro, do lado do decímetro eu tenho o centímetro, do lado do centímetro eu tenho o milímetro. Para o outro lado eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Por que essa tabelinha? Com essa tabelinha eu consigo converter qualquer unidade, tá? Dentro do curso nós falamos do litro, falamos do grama, falamos do metro quadrado, falamos do metro cúbico, como que faz a conversão, tá? Então eu vou transformar tudo isso aqui, ó, ou para metro ou para centímetro, você escolhe, tá? Vou transformar para centímetro, depois eu volto para metro. 1 metro, como que eu converto aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, 1 metro aqui, ó. 1 metro, a vírgula está no metro, 1 metro. Vou transformar em centímetro, a vírgula sai daqui e vem para cá, ó. Então fica 100 centímetros. Então aqui é 100 centímetros. 2,4 metros fica assim, ó, 2,4. A vírgula fica no metro porque está em metro. Então eu vou tirar a vírgula do metro e trazer para o centímetro. Então fica 240 centímetros. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui é o X que eu quero saber. Eu vou fazer só uma relação de proporção. Ó. 1 está para o 40, ou o 100, né? Na verdade, 100 centímetros. O 100 centímetros está para o 40, assim como o X está para o 240. Tá? O 100 está para o 40, assim como o X está para o 240. E aqui eu vou multiplicar em X. Então, fica 40x é igual 240 vezes 100. O 40 eu passo dividindo. Eu falo, não multiplica ainda, passa primeiro o 40 dividindo para ver o que dá para simplificar aqui. Ó. Por exemplo, eu posso cortar esse zero com qualquer um desses dois. Posso cortar com esse zero aqui. E aqui eu posso dividir por 4. Tá? E aqui eu posso dividir por 4, e aqui eu posso dividir por 4. Aqui vai dar 6. Então, x vai ficar igual a 6 vezes 100. X ficou igual a 600 centímetros, tá? E aí, meu resultado está em metro. Então, eu tenho que pegar aqui os 600 centímetros, ó. Coloco aqui a vírgula nos centímetros e levo para o metro. Então, minha resposta aqui, ó, é B, 6 metros. Beleza? Fechamos, então, matemática. Espero que vocês tenham curtido. E aí, vamos que vamos aí, Adriana, para o próximo. E não se esqueça, o curso de Votorantim, 4 aulas, 100 questões. Começamos na sexta-feira, dia 20. R$20. Isso é sério? Isso é sério mesmo? Você jura mesmo? Que essa matemática é sério. Acabei de mandar uma mensagem pro Rogério aqui no WhatsApp. Falei, Rogério, que cara é essa? Nós não estamos aqui entendendo, né, até mais Rogério? complicado que a VUNESP se tu for pensar em nível de conceito. Mas fica mais fácil se tu entender o conceito. Né? Que às vezes a gente não precisa interpretar tanto. Sim, tem que entender o claro. conceito e trabalhar. Ah, E bom, aí, se souber, você faz. Olha lá, a Adriana, a minha xará aí. escreveu. Excelente. Oi, Rogério. É isso aí. A Adriana escreveu, Vem excelente. com a gente, minha ó. xará, Precinho, excelente. ó. Precinho CAP, hein? Precinho CAP online. Qualidade e preço baixo. Isso, com certeza. A gente destrói, né? Vamos lá. Você viu, Sibeli, a equipe que eu juntei aqui? Antes estava só o Rogério tímido, né? Agora o Ricardo, né? A gente começou ali, aí agregamos, puxamos o Eduardo e falei, vem cá, meu filho, vamos com a Bora. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Bora pro CAP, vamos lá. Então agora vamos no português. Agora chegou a sua vez. Olha o recruta, gente, o recruta agora. Vai estrear. Agora o recruta vai estrear aqui na live, hein? Vamos lá. Screen. Compartilhar. Está aparecendo a minha tela aí para todo mundo? Eu vou colocar você. Agora sim.
Aparecendo. O som tá bom, pessoal? Dá para ouvir? Sim. Olha que chique essa capinha dele, Você né? viu? É recruta, né? A gente tem que entender que é o recruta. Olha. Né? A segunda aula tem que ser melhor que a primeira. Então, Aí você... vamos lá. Ó, pessoal, selecionei 2 questões que caíram no último concurso ali que nós tivemos e preparamos o pessoal para Sorocaba, o cargo de auxiliar de educação, e são 2 questões que são clássicas da VUNESP. Aí, retomando um pouco do que o professor Ricardo disse, há uma diferença entre as bancas e entre os certames. A VUNESP, ela contextualiza tudo. Então, essa é uma questão que cai de forma contextualizada. Só que mesmo a VUNESP, em alguns momentos, ela acaba sendo meio bem tradicional quando ela cobra conhecimento em relação à gramática, como nós vamos ver em uma questão que vai ser apresentada, a segunda. E na Publiconsult, de português, eu tive, né, a oportunidade ali de ter acesso a algumas questões, são questões também secas, trabalham com textos longos, só que geralmente não, a primeira pergunta só que é o mais interpretativa, as demais é tudo conhecimento de sintaxe, gramatical, de concordância, que é o que a gente trabalha aqui no CAP, né? E nós trabalhamos muito com resolução de provas, então fiquem tranquilos e tranquilas e tranquiles, que independentemente da banca promotora do certame, nós iremos trabalhar com a mesma abordagem que elas trabalham com as provas, né? Então, essa prova que aconteceu em Sorocaba, no dia 8 de novembro de 2020, a primeira questão, né, ela pegou um texto não literário, isso, ela explora bem a questão do que é literário, do que é literário, não vou me deter essa questão agora, quem vier para o curso para a gente, nós vamos ter, né, muito tempo para se debruçar sobre isso, mas é um texto não literário, ele trabalha com dados objetivos, e isso a gente percebe pela quantidade de números, dados estatísticos, informações, então, assim, informações muito objetivas, não há campo de subjetividades, então não há muito o que interpretar. O que é o que está exposto, então não precisa ficar imaginando que é uma coisa que esteja implícita. Então, é uma questão de interpretação que nós vamos ver, basta ler atentamente o texto, e aí muitas pessoas perguntam, Eduardo, quantas vezes eu preciso ler o texto para entender? Tem que ler 3 vezes, na primeira eu leio de tal forma, na segunda eu faço isso, na terceira aquilo. Cada pessoa tem uma forma de ler, né? A leitura é uma construção e, ao mesmo tempo, uma reconstrução de sentidos. Aí vai de como a pessoa, se ela numa leitura conseguir depreender as informações principais do texto, ela pode ir para a questão. Se indo lá na questão, ela perceber que ela ainda não consegue ser assertiva, ou fica em dúvida entre 2 ou 3, geralmente fica em dúvida entre 2. Aí vale a pena voltar do texto, fazer uma leitura, e aí sublinhar ali o dado importante, passar um tracinho embaixo, e aí com certeza chega lá. Então, nesse domingo, do dia 8 de novembro, a VUNESP, ela trabalhou com esse texto, que foi tirado, deixa eu só olhar aqui, da folha UOL, e outro detalhe interessante, aqui no cursor do mouse, esse texto, ele sofreu adaptações, então, geralmente, a banca, ela adapta, ela muda, ela altera alguns trechos dos textos, com alguns objetivos. Então, já aconteceu de algumas provas ela colocar vírgula onde não era necessário ter, de extrair, de retirar vírgula, então ela faz isso intencionalmente para que isso se torne um objeto de questão, inclusive. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos fazer uma leitura do texto atentamente e vamos iniciar pela primeira questão. Então, começa lá. Games melhoram a memória e outras revelações do maior experimento sobre inteligências já realizado no mundo. Então, este é o título do nosso texto, que é um texto não literário, que foi publicado na folha UOL, e é adaptado, então temos alguns acréscimos aí, algumas alterações. Em janeiro de 2020, olha lá, é um texto recente, então é uma outra característica da VUNESP, ela sempre trabalha com textos recentes, nunca assim, geralmente é do texto que é publicado no próprio ano, ou se o concurso é no final do ano, ou no comecinho de um ano,
assim, de alguns meses atrás, mas sempre textos recentes. Em janeiro de 2020, a BBC convidou o público a participar de um teste de inteligência desenvolvido pelo cientista Adam Hampshire, do Imperial College de Londres. Mais de 250 mil pessoas já responderam a perguntas sobre si mesmas e depois foram testadas com atividades que às vezes se parecem com jogos. Então, veja lá, está falando de um experimento, fala a quantidade de pessoas, como elas são testadas. Os cientistas do Imperial College estão particularmente interessados no impacto que nosso crescente uso da tecnologia tem sobre a memória, as habilidades espaciais e outras áreas da cognição. Foi pedido que as pessoas dissessem quais aparelhos usam, o que fazem com eles e com que frequência fazem isso. Verificou-se que, quanto mais tempo as pessoas passam jogando jogos de computador, melhores são suas pontuações nos testes de memória de trabalho espacial. Aí explica, né, o que é essa memória de trabalho espacial. Capacidade de lembrar onde estão as coisas, como as chaves do carro. Atenção e raciocínio. Aí, mais uma página. Nesse caso, a idade efetiva não foi levada em consideração, portanto, não se trata de jovem versus idosos, mas de um vínculo muito claro com o jogo. Então, está falando que como que o jogo influencia o determinado comportamento em relação a alguma coisa. Então, tem que sempre se atentando a isso. Constatou-se que os jogos podem realmente melhorar um dos principais componentes da inteligência, a memória de trabalho. Nossa capacidade de manter temporariamente as informações ativas para uso em diferentes atividades cognitivas, como compreensão ou pensamento. Então, nós temos dados estatísticos que comprovam uma pesquisa, está dizendo uma constatação dessa pesquisa, está aí a constatação, que os jogos podem realmente melhorar um dos principais componentes da inteligência. Pronto. As pessoas, continuando o texto, que jogam no computador obtiveram melhores resultados nesses testes do que aquelas que treinam mentalmente, indicando que esses jogos podem ser um hobby mais valioso para aqueles que desejam melhorar suas habilidades cognitivas. Deve-se notar que estudos controlados sobre a relação positiva entre a quantidade de jogo e esse aspecto da inteligência produziram resultados consistentes com os da BBC, diz Louise Nichols, da universidade, tá? Mas importa qual é o jogo? Os resultados mais confiáveis, né, está entre aspas aí, então são dizeres, sempre aparecem em textos não literários, esses dizeres, e sempre aparecem aspeados, isto é, entre aspas. Os resultados mais confiáveis falam especialmente dos videogames de ação, aqueles que envolvem navegar em diferentes ambientes, encontrar alvos visuais e tomar decisões rápidas. Mas até mesmo jogos de quebra-cabeças espaciais, como Tetris, são benéficos, afirma a especialista. Entretanto, precisamos fazer mais pesquisas para saber, por exemplo, qual é o número ideal de horas de jogo, porque às vezes o hobby afeta as horas de sono e exercício e deixa de ser um benefício. Aí, né, a fonte, né, da qual foi extraído esse texto é folha.uol.com.br, né, o acesso foi dia 8 de junho de 2020, e ele foi adaptado, isto é, né, teve algumas adaptações para poder ser transformado como objeto de estudo para as questões. Aí, vamos lá. A primeira questão do concurso de auxiliar de educação que caiu, e que esse tipo de questão sempre cai em todas as provas da VUNESP, ela sempre é a questão clássica como primeira questão de todos os concursos. Então, vem lá, comando enunciado, é curto esse enunciado. De acordo com a pesquisa divulgada no texto, é correto afirmar que... Então, o texto, ele divulga uma pesquisa. Essa pesquisa, ela tem para si as suas divulgações, suas constatações. Então, nós temos que saber quais são,
né, ou melhor, né, do que se trata essa pesquisa divulgada, né, o que nós podemos acertadamente afirmar sobre ela. Então, na VUNESP não tem essa de pedir qual que é incorreta, qual que é inverídica, né, ela vai pedir uma. Então, as outras 4 sentenças que estão diante da gente são inverídicas ou meias verdades, e só uma contemplará acertadamente ao que está se solicitando. E o que se solicita? De acordo com a pesquisa divulgada no texto, vírgula, é correto afirmar que. O que é correto afirmar aí? Vamos ler as alternativas. A área da cognição relacionada à memória mostrou-se aperfeiçoada pelo hábito de jogos tecnológicos? Alternativa B. Os indivíduos que treinam sua memória mentalmente apresentaram resultados superiores aos dos que jogam videogames? Alternativa C. Os resultados confirmaram a supremacia dos games de ação sobre outros jogos no aperfeiçoamento da memória de trabalho? Alternativa D. Os idosos que se dedicam aos jogos tecnológicos são capazes de superar as performances dos mais jovens? E alternativa E, de Eduardo, que é meu nome, o jogo tecnológico é um benefício para a memória, contudo, afeta negativamente a capacidade de atenção. E aí, caros alunos, caros colegas, que alternativas vocês fariam, né, a sinalização enquanto certa, se estivessem diante dela em uma prova, em um concurso? A, B, C, D ou E? Vamos lá, gente. 4 são inverdades ou meias verdades e uma só realmente é a verdadeira e é aquilo que está se solicitando. O texto fala, né, da pesquisa que é divulgada, que ela é divulgada por um estudo que é realizado de um jogo, né? Falam dos games. Aí falam da consideração, da constatação que os jogos podem realmente melhorar um dos principais componentes da inteligência. São utilizadas 250 mil pessoas para responderem essas perguntas. E aí tem a pergunta, né? A grande questão nossa é essa daí, né? Ó, a Fernanda tá falando que ela acertou essa na prova e a letra certa é a letra A. A de Adriana, não é o E de Eduardo. Isso, a de Adriana, tá vendo? A letra do nome da sorte, às vezes. Ou A de amor, A de aprendizagem, né? Pode ser. Exatamente. Por que não podem ser as outras? Então, vamos lá. Então, lendo o texto e atentamente, ali naquele constatou-se, né, a gente já tem praticamente quase que a resposta, né, mas assim, é a área da cognição relacionada à memória mostrou-se aperfeiçoada pelo hábito de jogos tecnológicos. Aí a B, né, por que não pode, né, não poderia ser a B? Aí porque a B fala que os indivíduos que treinam a memória mentalmente apresentam resultados superiores aos do que jogam videogames. Ao contrário, né, os que jogam videogames, né, independentemente de idades, que têm ações ali que vão apresentar uma memória mental melhor, né, então aí houve uma inversão da lógica. A C fala que os resultados confirmam a supremacia dos games de ação sobre outros jogos no aperfeiçoamento da memória de trabalho. Em momento algum isso é mencionado no texto. Ele fala especificamente de uma pesquisa específica, e específica de games e específica de memória de trabalho. Não são citadas outras categorias ali dentro do texto. Então, isso daí é uma coisa que joga para despistar. Então, não pode ser. D, os idosos que dedicam aos jogos tecnológicos são capazes de superar as performances dos mais jovens? Também não diz isto, tá? Em momento algum. Ele fala que, independentemente, né, de ser idoso ou novo, né, a pessoa atinge o resultado e que a pesquisa em si também não faz essa questão da idade, de idosos contra mais novos, né, versus mais novos, o termo usado lá no texto é versus. E o jogo tecnológico é um benefício para a memória, contudo afeta negativamente a capacidade de atenção. Também não fala isso, né? No final, muitos podem ter ficado entre A e E, eu acredito, né? Pela minha experiência de concurso, de VUNESP e tudo mais. Porque lá no final fala, né? Tá aspeado, está entre aspas, né?
os dizeres de um especialista que fala que pode prejudicar, que causa malefício, mas assim, se passar do tempo, né, se for despendido muito tempo aquilo, né, então não é o que está dizendo a letra E está dizendo que é um benefício para a memória, mas afeta de forma negativa a capacidade de atenção, não fala que afeta negativamente a capacidade de atenção, fala que dependendo, se for muito em exagero, vai causar malefício, então são duas afirmações diferentes, mas quem ler o texto muito por cima, assim, já for direto para a questão, vai ficar entre essas duas, entre A e E pode ser que marque E, né? Mas parabéns para a Adriana aí que acertou, e a todos que acompanharam o texto, na hora que eu fui lendo a questão, e também conseguiu, né, chegar aí nessa alternativa, meus parabéns também, em nome do CAP, de todos os professores que aqui estão. Agora vamos para uma questão, né, aí para a gente encerrar língua portuguesa, tá? Hoje um pouco mais rápida, e quem vier com a gente para o CAP vai ter a oportunidade de ter 2, 3, 4 horas de língua portuguesa. Então, tem assim, né, vamos ler o enunciado. Considere os seguintes trechos. A idade efetiva não foi levada em consideração, portanto, não se trata de jovens versus idosos. 5º parágrafo. Entretanto, precisamos fazer mais pesquisas para saber, por exemplo, qual é o número ideal de horas de jogo. 8º parágrafo. Os vocábulos destacados apresentam, respectivamente, os sentidos de... Aí tem as alternativas. Antes de lê-la, só vou pontuar algumas coisinhas. Então, geralmente, eles usam, né, eles podem usar termos destacados, palavras destacadas, eles podem variar, tá? Mas vocábulo é palavra, tudo bem? Então, geralmente, nesse eles usaram o termo vocábulos, mas poderiam usar os termos destacados apresentam, ou poderia colocar simplesmente as conjunções destacadas apresentam, que é a classe gramatical da qual estas palavras fazem parte. Ou poderia colocar as palavras destacadas apresentam respectivamente. Ótimo. Respectivamente significa na sequência, na ordem. Então, qual aparece primeiro? Portanto. Qual aparece em segundo? Entretanto. Aí, como nós temos em cada alternativa duas, né, formas de relação de sentido, então a primeira vai dizer respeito ao portanto e a segunda ao entretanto, respectivamente. Então, assim, seguindo a mesma ordem de aparição. Então, apareceu primeiro, portanto. Então, o portanto, ele vai ser conclusão, ou concessão, ou finalidade, ou conformidade, ou explicação. E aí, entretanto, vai ser o segundo, porque está seguindo a ordem de aparição, respectivamente. Aí, o entretanto vai poder ser ou oposição, ou concessão, ou consequência, ou consequência. Certo? Aí, tem duas formas de resolvermos a questão. Ou realmente sabermos e conhecermos o conteúdo. Esta é a parte que trata da classe gramatical, especialmente das conjunções. Então, quem vier estudar com a gente vai ter um estudo detalhado das conjunções, vai ser treinado para identificar as relações de sentido que elas estabelecem entre as palavras ou entre as orações de um período, ou entre relações entre períodos, né, e também como ajudar juntar esse conhecimento de conjunção na forma de pontuar, né, que é tudo interligado aqui no CAP, as coisas não são aleatórias, vem com a gente. Então, a pergunta é, qual o sentido que tem cada uma dessas palavras, dessas conjunções? Se, né, aí tem A, conclusão, oposição, B, concessão, oposição, letra C, finalidade ou concessão, letra D, conformidade ou consequência, e letra E, explicação ou consequência. Nesse tipo de questão, dá para a gente anular coisas, por exemplo, aqui na A e na B, a segunda, né, conjunção é trazida enquanto oposição, então dá para a gente eliminar, né, se for oposição, a gente já pode descartar C, D e E. Só que tem D e E que tem consequência como segunda, né?
traz aí o entretanto como uma consequência. Se, entretanto, for consequência, por um exemplo, aí descarta-se A, B e C, ficando só D e E para analisar. E aí vamos fazer uma análise. Adriana, você que está acompanhando aí o chat, eu também não consegui acompanhar pelo celular, sou uma pessoa, né, um pouco antiga, tenho uma certa idade, né? Não entendo muito de Fala sério, hein? Fala sério, para com isso. Olha, a Ingrid Amorim colocou letra C por enquanto, a gente está com atraso, aí está com delay ainda as nossas conexões, né? Mas estão falando letra C, a Janaína está na letra A, vamos ver. Vamos lá, Janaína, ela era boa de português na escola, Janaína? Uma letra E. Ixi, vamos explicar o que é esse negócio de conjunção aí, hein? Então, ó, conjunção, pessoal, de modo bem rápido, né? Gramaticalmente é a palavra que vai, né, estabelecer relação de sentidos entre uma oração e outra, ou até entre palavras mesmo, mas mesmo entre orações, né? Porque entre palavras vai ser a preposição que, por excelência, né, na língua portuguesa, estabelece as relações de sentido. Agora, entre orações, então, uma oração em relação a outra tem que ser alguma coisa, né? Então, ou vai ser de finalidade, ou de oposição, ou de concessão, de conformidade, de consequência. Aí, se a pessoa conhece as conjunções e conhece a classificação delas, fica fácil. Agora, se não conhece, aí tem que ir pelo contexto mesmo. Indo pelo contexto, por exemplo, se voltar lá no 5º parágrafo, tem que ir para o 5º parágrafo, né? Agora, dura saber. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vou ler o 5º parágrafo aqui. As pessoas que jogam no computador obtiveram melhores resultados nesses testes do que aquelas que treinam mentalmente, indicando que esses jogos podem ser um hobby mais valioso para aqueles que desejam melhorar suas habilidades cognitivas. Ué, não é da 5º parágrafo, não, pera lá. É o portanto. Estava lá em cima. Isso, portanto... Ai, tá, disfarço. Nossa, o que eu fiz? Calma, voltando, gente, professor idoso, né, não tem muita... Afinidade. Portanto, ó, então tem que voltar lá no parágrafo, mas daqui dá para a gente fazer. Aí então, dá para pegar. A idade efetiva não foi levada em consideração. Portanto, não se trata de jovens versus idosos. Teria que voltar para o parágrafo, sim. Por quê? Porque dá para... Ó, então, nesse caso, a idade efetiva não foi levada em consideração. Portanto, não se trata de jovens versus idosos, mas de um vínculo muito claro com o jogo. Então, está falando que é um vínculo claro com o jogo, e não é uma questão de pessoa mais idosa ou pessoa mais nova, é um vínculo mais claro, e aparece-se, portanto, nesse caso, a idade efetiva não foi levada em consideração, portanto, não se trata de jovens versus idosos. Então, esse portanto aí, qual é? Ele está apresentando o que para a gente? Uma conclusão, uma concessão, uma finalidade, uma conformidade ou uma explicação? Está concluindo um pensamento, mostrando a conclusão de um pensamento, ou está mostrando uma concessão, que é aquela coisa, ainda que uma coisa possa mudar, mas não muda, ou que não possa, mas muda, ou finalidade, olha, isso foi feito para aquilo, ou conformidade, né? Conforme disse Adriana, o capeamento ótimo, né? Então, olha aí a relação, né? O capeamento ótimo, conforme a Adriana disse. Olha lá o conforme, a conformidade com as palavras de Adriana. Explicação, uma explicação seria, no caso, o capeamento ótimo, pois sempre tem alunos aprovados. E se eu for usar uma conclusão, eu digo, o capeamento ótimo, logo irei matricular todos os meus amigos, irei indicar para todos os conhecidos. Não vou dizer uma outra conclusão, senão dou a resposta. Mas a gente tem que entender o que é uma conclusão, o que é uma concessão, finalidade, conformidade ou explicação para tentar. Então, o pessoal está em dúvida entre uma conclusão
uma finalidade ou uma explicação. Isso. Então, vamos... Esse, portanto, ele está fazendo o que aí, Eduardo? Pelo amor de Deus, vamos! Então, está concluindo, pessoal. Portanto, é uma conjunção essencialmente conclusiva, certo? Poderia estar o logo aí, né? Por exemplo, a idade efetiva não foi levada em consideração. Logo, não se trata, portanto, então é uma conclusão, né? Está concluindo que não se trata de jovem versus idosos, mas sim de uma, aí fala lá na sequência, né? Que de um estudo mais claro, né? Vamos voltar lá para... mas de um vínculo muito claro com o jogo. Então, esta é uma ideia de conclusão, certo? Então, a idade não foi levada em consideração. Logo, portanto, tendo em vista isso, não se trata de jovens versus idosos, mas de um vínculo claro com o jogo. Então, esse vínculo claro com o jogo e essa questão de não ser jovens versus idosos é a conclusão. Com certeza, é conclusão. Bom, sendo conclusão e vendo que na B não tem conclusão, na C não tem nem na D, nem na E, nós vamos ficar com a alternativa A, né? E aí o entretanto, podemos fazer mais pesquisas para saber, por exemplo, qual é o número ideal de horas de jogo, e aí continua, né? Lá no 8º parágrafo. Vai ser oposição, essa conjunção, ela vai estabelecer uma relação de sentido de oposição, ela vai opor duas ideias. Então, e geralmente as conjunções que opõem ideias é o mas, entretanto, no entanto, todavia. Então, quando nós temos essas conjunções, mas, todavia, entretanto, no entanto, e são relações de sentido de oposições, nós estamos opondo ideias, então vamos voltar lá onde estão, aqui, entretanto, precisamos fazer, então continua aqui, ó, ele fala que tem os benefícios, aí ele vem na sequência, entretanto, precisamos fazer mais pesquisas para saber, por exemplo, qual é o número ideal de horas de jogo, porque às vezes o hobby afeta as horas de sono. Então, esse entretanto está opondo, né, ideias, né, porque tem uma ideia aí que se fala que os jogos, né, eles podem, né, desenvolver habilidades cognitivas, entretanto, mais, todavia, né, tem aí uma ideia que se opõe. Qual a ideia, né, de que é necessário ter mais pesquisas para saber, aí, por exemplo, qual é o número ideal de horas de jogo, né, porque também jogar por muito tempo pode ser que cause alguns malefícios. Então, entretanto, aí esta conjunção, ela vai necessariamente, e ela é escolhida no texto para isso, para imprimir, sinalizar uma relação de oposição de ideias, né? Então, opondo a pesquisa em si com uma contraposição de que é necessário que se pesquise mais, para se conhecer mais, para se conhecer as outras formas que essa pesquisa ela pode desenvolver no cérebro das pessoas, né? Que de repente não pode só ter esse uso de jogos em demasia, somente benefícios, mas também malefícios. Então, esta é, com certeza, uma relação de oposição. Então, lembrando, mas, entretanto, todavia, contudo, no entanto, são ideias de oposição, são ideias que se opõem, tá? Aí, para saber mais, vindo para o CAP, nós faremos um estudo bem detalhado sobre as conjunções, vamos ver como elas caem nas diversas bancas, nos diversos certames e nos diversos... Ricardo Sampaio, cadê você? Já estamos os 4 aqui de volta. Sim. Tô aqui. Bora, Ricardo. Mas é isso, gente. O Eduardo, nosso professor Eduardo Teixeira, nosso professor de português, que está vindo junto com a gente nesse time do CAP, ele explica, vocês perceberam, né? Nos mínimos detalhes. Até a Eliane comentou aqui, o Eduardo. Professor, você é maravilhoso. Acertei 13 perguntas de português nessa prova de auxiliar. O CAP detona. Só tem professores comprometidos que realmente sabem sobre o que estão falando. Amo vocês. Ei, coraçãozinho. Obrigado, muito obrigado.
É verdade, nós fizemos uma aula aí para eles, né? Fizemos um aulão numa sexta-feira, né? Mais de 90 pessoas estavam ali online acompanhando a gente e o pessoal detonou aí no português com as dicas do Eduardo, que foram certeiras também. Então, essa é uma característica do CAP, né? A gente estuda a banca, estuda o conteúdo, por quê? Porque nós somos concurseiros, né, Ricardo? Nós amamos um concurso, Sim. né, Rogério? Né? Amamos um concurso, a gente está sempre lá, por quê? Para trazer o melhor para vocês. E aqui nós não enrolamos, não. Nós explicamos conteúdo, é mapa, é simulado, né, com a banca. Essa é a diferença, estudar as questões da banca, como a banca pergunta. Isso faz toda a diferença aí na sua aprovação. Perguntaram também se vai ter curso de português. Sim, vamos ter o curso de português. Estaremos aqui com os cursos de português, tá bom? Professor Eduardo, maravilhosa a explicação, tá? Acertei, terá o curso de português. Sim, Ju que é daqui de São Carlos, vai ter sim um curso de português. Então, quem está aí esperando sair edital, não espera sair o edital, vem estudar com a gente, mas não terminou. Nós temos as duas perguntas do Rogério aí, que agora hoje nós trocamos. Eu fiz a legislação. O Ju entra no curso que ele vai fazer de português, ele vai fazer um português básico para concursos, tá? E aí eu peço para o Eduardo colocar umas da Banca Integ Brasil, que é a prova de Ibaté. Tá? Então, quem vai fazer Ibaté aí, gente, não vamos ficar esperando esse edital para começar a estudar. Né? A gente já terminou o pedagógico, o legislação, nós estamos só esperando para fazer revisão. Então, a Ju é da minha turma de Ibaté. Então, vem com a gente, tá? Para a gente estudar aí, tá bom? Vamos nessa, tá? Vai ficar gravado desde o começo, sim. Vamos lá. Hoje nós trocamos, eu estava falando, né? Eu fiquei com a legislação, o Rogério ficou com o Mohan. Vai que o Mohan é fácil, Rogério. Vai que o Mohan é fácil. Obrigado, Adriana. Assim, o Mohan é moleza. Mas é moleza. Fácil. Fácil. Vamos nessa. Você quer que eu abra aqui? Achei que eu ia... É que eu não sei mexer nesse negócio. Eu sou analfabeto digital. Olha, ele é novo hoje, o senhor Rogério. Eu já sou idoso, né? Então já não... Peraí. Calma, vai, Adriana. Você quer a Thelminha ou você quer a Paulo Freire? Vamos na 24, Mohan, peraí. Você quer uma verdade, eu não Mohan logo de uma vez. Eu não enxergo, deixa eu aumentar aqui. Bom, então é o seguinte, vamos lá. O Mohan, na questão 24, aí ele fala assim, ó. Gente, só peraí. Peraí. Ó, é Public Consult, tá? Prova Votorantim, feita no ano passado, processo seletivo aí. Tá meio ruim, porque a gente está aberto direto do arquivo, tá? Mas o Rogério vai ler aí, é só a gente fazer. Vai, Rogério, acho que tá mais ou menos. Não vai dar muito para enxergar, mas mais ou menos. Deixa eu... Pera, Rogério, não fala. Não fala, calma. Eu acho que dá pra gente acertar, deixar um pouquinho maior. Aí. Ficou um pouco maior? Tá com delay aqui, né? Bom, para mim aqui tá, porque eu tô na tela estendida, mas eu não sei quem tá vendo pelo Facebook. Como é que tá? Acho que vai, Rogério. Vai, então beleza. Que não mudou ainda. Nossa, tá tão lerdo aqui. Então ele fala assim, ó, o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo se tornado impossível aprender o que significa ser humano. Grava esse trecho. Tendo se tornado impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência ao mesmo tempo de sua identidade complexa e de sua identidade comum a todos os outros humanos. A disposição acima, que se refere a qual dos saberes necessários à educação do futuro, defendidos por Edgar Morin em sua obra,
Isso é a obra. Então, qual que é a disposição que ele defende? Então, só para contextualizar para quem está chegando agora, né? Então, Edgar Morin ele tem um livro que é lá do final do século da década passada, que chama Os Sete Saberes Necessários do Século XXI. Né? Na verdade, no finalzinho do século passado. E aí ele vai colocar 7 saberes que são essenciais para todo mundo, para que todos os alunos tenham acesso, né? E aí, com relação a esse trecho que ele coloca em cima, né? Qual que é o saber que ele se refere? Então, aqui nas 4 alternativas já aparecem 4 saberes que o Morin discute no livro. Então, essas 4 alternativas são discutidas no livro. Tá? Então, os princípios do conhecimento pertinente é aquele conhecimento que realmente importa para o aluno, aquele conhecimento que faz diferença na vida dele. Não ensinar só por ensinar. Né? Ensinar a condição humana é você mostrar para o aluno, né, mostrar para o educando ali, que ele realmente é ser humano, faz parte dessa natureza, e é exatamente o que ele coloca no texto, né? Que é o tipo de ensino que é preciso restaurar de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência ao mesmo tempo de sua identidade. Então, é retomar essa identidade de todo mundo, a identidade humana, né? Que é complexa, que precisa ter aí as questões éticas envolvidas, tá ok? E a ética do gênero humano vai tratar de ética, aí é tranquilo, e as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, que também costuma cair muito, ele vai falar que todo conhecimento está suscetível ao erro e à ilusão, porque a nossa memória é falha, a nossa visão é falha, a gente enxerga muitas vezes o que a nossa cultura fala para a gente enxergar, né? O que o nosso conhecimento fala para a gente enxergar e não exatamente como ele é. Então, por isso que ele discute a questão do erro e da ilusão. Então, Morin é um autor super complexo, por isso que a gente estava brincando aí, né? O Morin. Depois que você lê ele 1, 2, 3 vezes, você começa a ver que tudo que ele fala faz sentido, gente. É muito legal a obra dele. Eu recomendo que vocês leiam, mesmo depois que passar o concurso, ao invés de ler resumo, leiam o livro todo, porque ele é muito bom. Eu tive a oportunidade de ler, né, Adriana? A Adriana também leu ele inteiro. Quantas vezes? Umas 20 para poder explicar? Umas 20. Então, gente, ensinar a condição humana, a palavrinha-chave aí é tomar consciência das suas identidades, tá? Então, é exatamente isso que ele traz no texto. Tomar o conhecimento e a consciência ao mesmo tempo da sua identidade complexa, tá? Então, é isso que trata 24. Alguém que fez alguma pergunta aí? Quer que eu responda? Não. Tá todo mundo mudo, porque Morin deixa as pessoas mudas, né? Mas isso, né, gente? Aqui fácil até, né? Tá lá, tome conhecimento e consciência ao mesmo tempo de sua identidade complexa e de sua identidade de comum a todos os seres humanos, né? Na condição humana, a condição antropológica, a condição que é a unidade na diversidade na sociedade, né? Então é aí que ele fala que é o conhecimento número 3, né? Então, ele tá certo aí, letra B de bola. É isso? Vamos ter que fazer só uma, né, Rogério? Porque a gente vai dar aula para Votorantim. Pessoal de Votorantim aí já está aqui nos aguardando, né? Então, pessoal de Votorantim, Eduardo Teixeira, cadê o senhor? Né? Já voltamos. Tá aí. Nós começamos aí a nossa aula 7h30 para Votorantim, professor, processo seletivo. Está perguntando, Elias, se eu vou disponibilizar essa prova. Essa prova foi disponibilizada lá no grupo de Votorantim, Elias, tá? Não sei se você está lá no grupo de Votorantim, mas essa prova está lá, né? Publique consulte, é pior que VUNESP, não libera as provas. Né? Você tem que meio que pagar uma propinas para as pessoas poderem nos dar as provas aí para a gente conseguir, mas conseguimos muitas provas. Estamos com um calhamaço aí, um monte de questões
tanto de português como pedagógico. Matemática tem quantas, Ricardo? 100? 120, então 120. 120 questões aí só dessa banca, para quem vai fazer Votorantim, né? Então, vem com a gente, e aí nós vamos estudar aí, né, a banca, o conteúdo. Hoje é a nossa aula de legislação, né, Rogério? Legislação clássica aí. Hoje sou eu com o pessoal de Votorantim lá. Das 7h30 às 10h30, prepara aí. Nossa Senhora. Prepara o placa-texto, porque hoje tem. Hoje tem. Quem tiver interesse na matemática Votorantim, eu joguei no grupo aí, no chat, o link do grupo. E estão perguntando se vai ter português, PEB 1, Votorantim. Vai. Sim, vamos começar já, que a prova é dia 6. Aí eu mando. Manda, isso. Nós vamos começar dia 6, tá? Dia 6 não, a prova é dia 6, tá louca. A prova é dia 6, então nós já vamos aí. Votorantim, legislação e pedagógico, R$20, matemática, R$20, e fecha no português, R$20 também. Tem gente fazendo todo o curso aí por mais de R$200, né? 200, 150. Na última live eu falei, vamos abaixar, né, esse negócio aí. E aí você vem com a gente, nós vamos estudar as bancas, nós vamos estudar todo o conteúdo. Já estamos, né? Votorantim hoje é a 4ª aula já de PEB. Nós estamos terminando aí o conteúdo. Adriana. R$20, os nossos 3 cursos, R$60 ao todo aí, quem for fazer português, matemática, legislação e pedagógico, R$60, né? Um preço aí super acessível, divide no cartão, né? E tudo mais. Então, vem com a gente, vem estudar, tá? Não vai ter português. Araçaiguama, sim. Façam aí, entre em contato com o Ricardo, aí que ele colocou, português também para Araçaiguama, né? Que nós já fizemos um aulão lá com o Eduardo, né? De português para a turma de Araçaiguama, que vai fazer a prova agora dia 22. Mas se você for fazer a prova, Amanda, de fundamental, que é dia 6, dá tempo aí do Eduardo dar mais umas 2 aulas para o pessoal. Então, quem quiser, entre em contato com a gente, tá? No nosso central de vendas, né, Rogério? Central de vendas, isso. E aí lá você consegue ter os cursos, né? Todos eles. E quem quiser, não sei se dá tempo, Adriana, já dá tempo de entrar hoje na aula de Votorantim? Dá tempo, dá. Tá as aulas gravadas, né? Travou? Não. As aulas estão gravadas, então, aí... né? Travadas não, as aulas estão gravadas. Dá tempo de assistir aí, quem for fazer Votorantim, tá? Então, primeira vez a Dilma aqui. Seja bem-vinda, Dilma. Seja bem-vinda. É o time CAP, né? Nós temos o YouTube, o canal do YouTube, tem o Gabaritei Matemática também, que é do Ricardo, né? Então, a gente vem. Quem vai fazer Votorantim, entre em contato, coloquei o telefone aí, 16 991 43 14 49. Dá tempo, R$20 só, cada uma das nossas aulas aí. Português, R$20, matemática. Aí o pessoal pergunta, é por aula? Não é por aula, né? É por aulas, né? Sim. R$20 por aulas, né? É o curso todo aí a R$20, né? A verdade é isso, tá bom? R$20 aí, então, legislação e pedagógico, eu e o Rogério, Eduardo com o português e o Ricardo Sampaio aí com a matemática. Então, quem quiser Mairink, vem Mairink, nós estamos fazendo inscrições aí, né? Nós vamos começando a fazer Mairink. Eu juntei os 2, infantil e fundamental, então por isso que está dando R$40 Mairink, a legislação e o pedagógico, tá? Porque eu juntei 2 cargos, tá? Porque cada cargo R$20, né? Mas eu juntei 2 cargos aí para Mairink, e português R$20, Ricardo, resoluções de questões R$20, combinado? Quem quiser é só mandar um zap, a gente já manda também o contato dos professores, Eduardo e Ricardo, aí matemática e português é direto lá com eles, né? É isso, gente. Considerações finais.
Vem com a gente, vem com a gente. Já falei que é o melhor custo-benefício do estado de São Paulo, que está do Brasil. Então, vem com a gente. Né? No Matemática, trabalha por resolução de questões por causa do extenso conteúdo. Então, a gente, dentro de cada questão, a gente trabalha tudo aquilo que permeia. E aí a gente consegue atingir e trabalhar tudo aquilo que nós precisamos para gabaritar a prova de matemática. Bora lá, Eduardo. Vem com a gente, porque a gente trabalha com as questões pertinentes aos conteúdos programáticos e com as abordagens de cada certame, de cada empresa. A gente tem o preparo para isso e o CAP está aí para gabaritar a língua portuguesa também. Se não for para gabaritar, pelo menos errar uma, né? Mas matemática gabarita. Não, gabarita português também. Gabarita tudo. Gabarita tudo. Vai, Rô! Galera, a gente tá, eu e a Adriana aí, a gente tá junto, né, com o Pedagógico e a Legislação, e a gente tá o tempo todo se atualizando, pegando questões novas, quando não tem, a gente faz as questões, se debruça lá e bora. Contrata a gente pro Nesp, não, que daí a gente não pode dar aula. Não contrata não, que a gente não pode dar aula daí. Pirocaba foi uma aventura, agora dia 20 de dezembro tem outra prova lá, viu, Adriana? Prova de corrida agora, maratona, 42 quilômetros, vamos? Fazer outra prova. Louco! Eu ia passar o Silvestre, já não deu. Para quem faz a prova de supervisor, de diretor, vai, ixi, não dá nada. Dados bancários do professor Eduardo, entre em contato aí, que a gente já passa, tá? Entra com nossa central de vendas, tá? 16 991 43 14 49, tá? Entra na central aí, que a gente já passa os dados bancários do Eduardo para falar com ele direto, passa o contato dele. Quem mais? Estou adorando. Vem com a gente, Mairink, Guarulhos, Votorantim, Marília. Perguntaram se vai ter educação especial em Votorantim. Precisamos dar uma olhada no edital, que a gente tem algumas coisas de educação especial, sim. Sim, tá? tem. Então, a gente dá uma olhada aí. Beijo, gente. Vamos, né, Rogério? 5 minutos para nossa aula aí. Espero que tenham gostado. Essa aula aqui vai para o canal do YouTube, tá bom? Beijo. Tchau. Pessoal, força.